Olá, essa é a terceira e última parte do módulo sobre o planeta oceanos e suas bacias oceânicas, o capítulo 2 do livro-texto. Nessa apresentação, vamos tratar da morfologia do fundo marinho. Basicamente, pode ser dividido em três regiões bem características: as cordilheiras mesoceânicas, as bacias oceânicas e as margens continentais. As cordilheiras mesoceânicas caracterizam-se por um relevo acidentado que se estende por 60 mil quilômetros ao longo de todos os oceanos. É caracterizada pela presença de um vale central de aproximadamente 50 quilômetros de largura. Elas são geologicamente ativas, sujeitas a tensões de tração, daí o aparecimento de falhas ou falhamentos, vales escarpados ladeados por bordas íngremes e um eixo segmentado por uma série de falhas transformantes ou tensões cisalhantes. A altura das cordilheiras mesoceânicas pode atingir até 3 a 4 quilômetros acima do fundo adjacente. As bacias oceânicas compõem a maior parte da superfície do fundo marinho, possuem relevo bastante variado, como vocês podem ver aí na figura. Existem as planícies abissais, com declividades inferiores a 1/1000, áreas de sedimentação intensa de origem continental, com espessuras de 100 até 1000 metros de sedimentos, em profundidades na faixa de 3 a 5 quilômetros. Existem as colinas abissais, ou domos, com cotas inferiores a 1000 metros, formados por rochas vulcânicas. Montes submarinos são qualquer tipo de elevação abissal, na maioria das vezes vulcões ativos ou extintos, topos cônicos e encostas íngremes, atingindo elevações acima de 1000 metros acima do fundo adjacente, mas sem chegar a atingir a superfície. Uma formação especial são os guiô, que são montes submarinos de topo achatado. Possivelmente tiveram origem vulcânica, e após a cessação da atividade vulcânica, os cones foram erodidos pelas ondas e correntes. E, eventualmente, as suas bordas são colonizadas por corais e outros organismos marinhos. Essas formações são muito encontradas no Oceano Pacífico, dando origem inclusive aos atóis. As fossas oceânicas, ou abissais, desenvolvem-se em geral ao longo de grandes extensões junto às regiões de subducção, com profundidades que variam de 3 a 10 quilômetros em relação ao assoalho oceânico adjacente. São áreas de fortes terremotos, presença de vulcões, ficam próximas sempre às margens continentais. Nós vimos o processo do deslocamento das placas tectônicas e vimos exatamente onde que se formavam as fossas continentais. Nas bacias oceânicas, de particular interesse para o Brasil é o platô de Rio Grande, que compõe nossa zona econômica exclusiva.
uma faixa que pode variar de 200 a 350 milhas náuticas de largura ao longo da costa brasileira. O platô de Rio Grande é rico em nódulos de metais não ferrosos, em profundidades que variam de 1.000 metros a 4.000 metros. Esse mapa mostra regiões oceânicas onde tais nódulos são encontrados. Os minerais, em geral, são manganês, níquel, cobalto e alguns óxidos de ferro. Eles são de grande importância para a economia, baseada em alta tecnologia e de baixo carbono. No entanto, a mineração desses metais valiosos pode trazer consequências sérias para as economias dos países que dependem desta exploração em terra, principalmente países em desenvolvimento. Mas também significa impacto para a vida marinha. Existem, portanto, dois fatores contraditórios. De um lado, os interesses econômicos, de um lado, os interesses da biota. Mas os interesses econômicos, por si só, também são conflitantes. Porque, assim como tem gente querendo explorar esses minerais, tem gente querendo que esses minerais não sejam explorados, porque eles serão prejudicados. E como se trata de assunto estratégico, principalmente para a indústria de alta tecnologia de informação, criou-se um problema a ser resolvido pelas Nações Unidas. Vale a pena vocês lerem as referências citadas nesses dois slides que estão na biblioteca. Essa é a região no Oceano Pacífico onde se concentra a maior exploração hoje em dia de nódulos não ferrosos, situada nesta região de Clarion, Clipperton, zona de fratura. Finalmente, as margens continentais compreendem a plataforma continental, o talude continental, a elevação ou sopé. A plataforma é formada por uma planície de baixa declividade, da ordem de 0,5 graus, na parte superior da cunha sedimentar, que se estende desde o litoral até uma região onde as declividades aumentam para algo em torno de 1 a 4 graus. Portanto, não é bem um talude assim tão íngreme como a gente está vendo na figura, já que ele está distorcido verticalmente. A quebra da plataforma se dá, em geral, em torno de 150 a 200 metros de profundidade. E no caso do Brasil, é ao longo deste talude que vai se desenvolver a corrente do Brasil. Após a quebra da plataforma, há um declive mais acentuado, o talude continental, inclinado em um ângulo médio de 4 graus. Sua base encontra-se em profundidade de 2 a 3 quilômetros, e assim como acontece com a plataforma continental, uma enorme pilha de lama e areia erodidas do continente encontra-se sob o talude continental. Nessa região também se encontram grandes cânions submarinos escavados nos depósitos sedimentares. Esses cânions possuem encostas íngremes, perfis em forma de V
e relevo topográfico de até 2 km, tornando-se uma das formas de relevo mais profundamente esculpidas da Terra. O cânion submarino do rio Hudson, demonstrado na figura, na costa do estado de Nova York, é mais profundo e longo que o Grand Canyon. Esses cânions submarinos servem como calhas para a transferência de sedimento das margens continentais para as bacias profundas do oceano, por uma variedade de processos de transporte. Um deles é a formação de correntes de densidade. Os rios, trazendo sedimentos com água mais densa, vão gerar pelo gradiente de densidade, vão gerar uma corrente que vai se estender pelo fundo, esculpindo esses cânions. A elevação ou sopé continental na base dos taludes, a inclinação do fundo é reduzida para aproximadamente 1 grau novamente. Essa vasta planície submarina de sedimentos é chamada de elevação continental. Algumas das maiores elevações continentais se estendem em direção ao oceano por mais de 500 km, a partir da base do talude continental, até profundidades que se aproximam de 4 km. O relevo topográfico da elevação continental não é grandioso, exceto quando os cânions submarinos prolongam seus canais através da elevação. As elevações continentais, assim como a plataforma e talude, são sustentadas por espessos depósitos de sedimentos de milhares de metros de espessura. São detritos provenientes da erosão de rochas e sedimentos das terras próximas e da plataforma continental, do talude adjacente e também matéria orgânica em decomposição. Nesses taludes continentais e nessa região da elevação continental, situa-se o que nós denominamos hoje como zona econômica exclusiva. É aí que se faz a exploração de petróleo, é aí que se faz também atividades de pesca e possivelmente no futuro vai ser também região de geração de energia. Nessa tabela aparecem as dimensões típicas da plataforma continental, da largura, que fica da ordem de 300 km, profundidades até 150 a 200 metros, o talude continental, que fica da ordem de 2 km de variação de relevo, com profundidades entre 100 e 2.000 metros, declividades da ordem de 3 a 6 graus, 1 para 40, portanto é ainda bastante suave. A elevação continental, finalmente, com uma declividade de 1 para 1.000 a 1 para 700, e outras formações específicas de cada local. Mas a plataforma continental é onde vários países desenvolvem atividades econômicas. Isso levou que um conjunto de países conduzisse junto às Nações Unidas um movimento para a regulamentação do uso da plataforma continental. Alguns países aceitavam que 12 milhas náuticas seria a região de domínio territorial.
Outros países decretaram que o seu domínio territorial estendia-se até 200 milhas. Então, as Nações Unidas estabeleceram uma lei em todos os países, referendada por todos os países das Nações Unidas, em que uma faixa de 12 milhas corresponde ao mar territorial, ou seja, é uma extensão do território do próprio país, e uma faixa que pode ser de 200 até 200 ou 350 milhas, dependendo da região, onde o país ribeirinho tem a prioridade da exploração econômica. Caso o país não aproveite os recursos vivos e não vivos desta região, ele fica obrigado a ceder a utilização ou a exploração destes recursos a outros países mediante acordos comerciais ou diplomáticos. A Zona Econômica Exclusiva do Brasil, ela inicia-se a demarcação da Zona Econômica Exclusiva do Brasil inicia-se em 1989, quando se faz o levantamento da plataforma continental, projeto LEPLAC, conduzido pela Marinha e pela Petrobras. Em 1993, isso se transforma em lei, e o resultado deste levantamento é encaminhado à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Esta região demarcada, em cinza, claro que seria o limite das 200 milhas, e em azul mais escuro, na figura à direita, é o pleito de extensão que o Brasil está solicitando. Foi aprovada pela Comissão dos Limites da Plataforma Continental o pleito do Brasil para a região sul, que vai até a cadeia Vitória-Trindade. Falta ainda a região nordeste. E isso é bem recente, essa aceitação pela comunidade internacional foi em março de 2019. A exploração dessa área, que é conhecida como Amazônia Azul, é uma área da ordem de 4 milhões de quilômetros quadrados, vai exigir tecnologia, conhecimento científico e capacidade econômica para que nós possamos nos beneficiar desses recursos do mar. Com certeza é uma área que vai exigir a formação de profissionais com especialidade relacionada ao mar. Encerrando a apresentação, vamos tratar das regiões polares, que são outras regiões também de grande importância para o futuro da humanidade. No caso do hemisfério norte, o Ártico é um grande oceano gelado. Mudanças climáticas estão fazendo com que o gelo do Ártico esteja derretendo, abrindo caminhos de navegação, que são essas linhas roxas na figura da esquerda, ligando a América do Norte ao Japão através do Estreito de Bering, ou a Europa pela costa da Rússia, também ao Estreito de Bering, em direção à China e ao Japão, encurtando o caminho entre Amsterdã e Xangai da ordem de 20 mil quilômetros.
Vários processos existem na região ártica. O degelo das geleiras continentais da Groenlândia está fazendo com que mais água doce se encaminhe para essa região. Um dos artigos que vocês leram tratava exatamente dessa questão. É nessa região que nós vamos estudar mais à frente toda uma circulação hidrodinâmica de larga escala do oceano. Vemos também a cordilheira que atravessa, ou as falhas que atravessam o Oceano Ártico e as bacias que lá são formadas. No caso do Hemisfério Sul, nós temos um continente, que é a Antártica, em torno do qual existe um padrão de circulação de corrente que vocês podem ver na figura da esquerda. Vocês percebem também na figura da esquerda que todos os oceanos se comunicam, o Atlântico, o Pacífico e o Índico. Olhando assim pelo Polo Sul, nós vemos que o oceano é uma coisa só. De fato, quando houve o terremoto na Indonésia, o tsunami chegou até o Rio de Janeiro. Então, as correntes oceânicas estão levando calor, estão levando sal, estão levando água, estão levando minerais e distribuindo por todos os continentes, por todos os oceanos. Então, quando a gente olha pelo Polo Sul, a gente tem uma nova percepção do oceano. O oceano é uma coisa só. Ele está todo ele interligado. É bem diferente da visão que a gente tem do planisfério lateral. O relevo dá para indicar também as placas tectônicas, que vocês já viram em aula passada, e as grandes falhas das correntes meso-oceânicas. Deste capítulo, aí estão listados os conceitos relevantes mais importantes do que nós tratamos. Estudem isso, leiam o capítulo 2. Associem isso aos trabalhos que vocês estão a executar. E esse é o conceito, né, mais importante que nós tratamos nesse capítulo, que é a escala geológica em tempo e em espaço de grande escala, né? Vimos uma escala de tempo geológico, vimos uma escala de espaço geológico, que é a escala planetária, e vimos como que esses fenômenos se encaixam, tanto a parte oceanográfica, meteorológica, geológica e biológica. Espero que vocês tenham captado essa noção planetária. Com isso encerro. Essa é uma estação submarina que foi planejada pelo neto do explorador oceanográfico Jacques Cousteau. Quem sabe que no futuro a gente vai construir esse tipo de estação no fundo do mar. Finalmente, os nossos cookies, recomendando que vocês visitem esses links. Muito obrigado. Até logo.